E que nenhuma palavra, Senhor, venha, Senhor, da boca dele, Senhor, mas que venha diretamente dos céus. Porque agora, Senhor, nós queremos te ouvir. Nós queremos saber tudo que o Senhor tem para nos ensinar. Assim eu oro, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor a toda a igreja, todos os nossos queridos irmãos que estão conosco. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, livro de Josué, capítulo 6. Livro de Josué, capítulo 6. Que honra, que alegria receber os nossos irmãos que vieram lá de Santa Catarina, né? Irmã Janice, irmão Tony, irmã Celina. Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Eu vou guardar que todos sentem, procurem a palavra de Deus. Livro de Josué, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o 5, que nos diz assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho-te dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, e os seus valentes valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando a cidade uma vez, e assim fazeis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará em grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, ao qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, sacerdote, e disse: Levais a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem as buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado que passe diante da arca do Senhor. Assim foi com Josué, como disseram ao povo. E os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas. E a arca do concerto do Senhor os seguia. Diga aleluia. Diga comigo: toda obediência gera milagre. Vamos de novo: toda obediência gera milagre. Talvez o que mais confronte o ser humano seja a nossa condição diariamente de enfrentarmos a nós mesmos, de lutarmos contra nós mesmos, contra as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Então, quando Deus ele fala com Josué no capítulo 6, Deus já estava preparando para algo grandioso, que talvez o povo que o acompanhava não ia ter o discernimento daquilo que estava preparado. Porque quando Moisés morre e deixa esse legado para Josué, Josué chega a um certo momento do seu ministério que ele fica pensando se ele seria capacitado para tocar com condições aquilo que Moisés havia lhe ensinado. Moisés vinha sob a liderança de Deus, e Josué e Calebe, eles presenciavam várias vezes aquilo que Deus fazia para Moisés, o que Deus tinha prometido para Moisés. Então, quando eles assistiam tudo aquilo, quando eles viam tudo aquilo, isso ia enchendo o coração de Josué, para que de alguma forma ele fosse preparado para esse momento. Quando eles passam o Jordão, eles estão se preparando para algo grandioso. O problema é que naquele momento deles fazer a travessia do Jordão, Moisés já não estava mais junto. Então ele sente o peso da responsabilidade. E quando nós temos uma responsabilidade diante de Deus, para tudo aquilo que Ele coloca sobre a nossa vida ministerial, isso nos condiciona a nós diariamente vigiarmos naquilo que nós estamos fazendo, e nas nossas atitudes e na nossa fé.
naquilo que nós temos como condição de fé. Aqui, Josué ajuda, percorre e vive com Moisés por 40 anos, era o seu fiel servidor. Josué era aquele que caminhava do lado de Moisés, atravessou o deserto, ele foi preparado como guerreiro, como um príncipe, mas Moisés tinha morrido. Deus escolhe Josué para que siga esse legado e para que entre na terra prometida. Por quê? Porque Josué era o escolhido de Deus dentro das tribos. Josué era aquele que tinha sido preparado, que tinha um coração puro diante de Deus para continuar o legado. Talvez a tarefa mais difícil para todos nós é entendermos quando Deus está nos preparando para algo maior. É por isso que muitas pessoas às vezes não conseguem enxergar a visão de Deus, porque nós somos limitados, Deus é ilimitado. Deus, ele enxerga além daquilo que nós imaginamos. Basta ver o testemunho da pastora Nádia falando aqui. A Nádia contou para vocês que nós estávamos com dificuldades, talvez não íamos levantar e construir a cozinha da igreja, porque não tínhamos recursos. Mas ela não tinha essa visão, ela não conseguia enxergar dessa maneira, mas Deus já havia preparado algo grande para que alguém viesse e ofertasse tudo isso. Assim era Deus com Josué, preparando algo grandioso. Ele ia colocar Jericó nas mãos de Josué. O desafio era Josué preparar aqueles que eram seus comandados, aqueles que eram seus súditos, aqueles que eram seus discípulos, para entrarem na mesma visão para conquistar Jericó. Jericó era uma fortaleza, Jericó era algo que era muito difícil aos olhos humanos. Nós vamos ver que era uma cidade fortificada, nós vamos ver que era uma cidade bem guardada. Jericó tinha 6 metros de altura, tinha 9 metros de altura, 6 metros de largura. Era uma cidade, em cima tinha ruas. Nós vamos entender que essa fortaleza toda, aos olhos humanos, alguém olhava e dizia: eu não tenho como conquistar. Só que Deus já tinha sentado isso no coração de Josué. Josué só precisava ser obediente. Então, quando nós somos obedientes dentro da visão de Deus, naquilo que Deus coloca sobre a nossa vida, Deus nos entrega essas fortalezas. Deus nos coloca em lugares aonde nós jamais imaginamos. Deus nos dá tanta força, Deus nos dá tanta sabedoria, que isso só pode vir da parte de Deus. Quando Josué chega para espiar Jericó, quando Josué vai visitar para conhecer, para saber como eles iriam montar essa estratégia, lá ele conhece Raabe. Quando ele conhece Raabe, ele vai ver que já era um plano de Deus, por causa que somente aquela família que seria salva, somente aquela família que escaparia de todo aquele plano divino que Deus tinha. Então, quando Josué entende o que Deus tinha para ele, ele começa a perceber que Deus não era um Deus que prometia e não cumpria. Ele começa a entender que tudo aquilo que Deus prometia, Deus ia lá e fazia. Será que você tem essa consciência de que tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida, Ele vai cumprir? Mas para isso você tem que estar na condição de discípulo. Você tem que estar na condição de discípulo, de obediência. Então a obediência, ela nos condiciona a nós chegarmos no milagre. Ela não vai antecipar, ela não vai atrasar. A obediência, ela vai chegar no momento exato, no tempo de Deus, dentro da sua proporção. Por isso que quando nós somos obedientes à palavra de Deus, quando nós somos obedientes àquilo que Deus deu para nós como herança, não é só nos aguardar que no tempo certo vai vir parar na sua mão. Deus está preparando algo grandioso ainda esse ano para vir parar na sua mão. Algumas pessoas já entenderam. Para isso, Deus, Ele precisa de alguma forma chamar a nossa atenção. Então Deus coloca o ânimo, a vontade. Porque quando Josué recebe essa tarefa de cumprir o papel do pastor Moisés, que cuidava daquele rebanho, ele sente o peso da responsabilidade. Quando ele sente o peso da responsabilidade, Deus pega ele no momento que ele estava sentado, deitado, eu não sei como ele estava, mas Deus diz: levanta-te, tem de bom ânimo, eu sou contigo, esforça-te, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Não aparte da tua boca a minha palavra, medita nela dia e noite, porque eu sou contigo.
Assim é Deus para conosco, assim é Deus nos trazendo para que nós venhamos a conquistar Jericó, para que nós venhamos a derrubar as fortalezas, mas tudo dentro da sua obediência. No capítulo 5, no capítulo 6, nós vamos ver que na narrativa do versículo 1, Deus já vai preparando, porque ele diz, ora, Jericó cercou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, eu tenho dado na tua mão Jericó, ao seu rei e os seus valentes valorosos. Deus tinha dito, tudo vai parar nas tuas mãos, a condição é a obediência. O que Josué entende de tudo isso? Que não teria outra maneira senão orar e ser dependente de Deus. Diga comigo, oração. Diga comigo, dependência de Deus. Se nós temos a oração como um plumo na nossa vida, nós vamos aprender a ser dependentes de Deus. Se nós temos a oração como algo de fidelidade, como algo de plumo, algo que vai nos condicionar a nos aproximarmos de Deus, então a dependência de Deus, ela vem junto, trazendo aquilo que nós necessitamos, porque as demais coisas serão acrescentadas. Se as demais coisas serão acrescentadas, é porque você não precisa nem falar para Deus, porque Deus já sabe qual é a sua necessidade. Não é a prata, nem o ouro, nada daquilo que pode te consumir, nada daquilo que pode te afastar do amor de Deus, mas Deus já sabe da sua necessidade. Então nós notamos que Josué, ele entra em oração para que a sua aproximação de Deus comece a virar a dependência de Deus. Jericó era uma fortaleza? Sim. Talvez a fortaleza que esteja na sua frente está dizendo, eu não vou conseguir, eu não vou poder concluir isso aqui, porque é uma grande fortaleza. Tem pessoas que desistem da faculdade, tem pessoas que desistem de estudar, tem pessoas que desistem do curso, tem pessoas que desistem do ministério, tem pessoas que desistem do casamento, tem pessoas que desistem dos filhos, tem pessoas que desistem de tudo. Por quê? Porque não são dependentes de Deus, não têm uma vida em oração, então eles não têm essa intimidade. O que Josué precisava desse impulsionamento era que ele era um grande líder, mas consequentemente ele tinha que ter as atitudes certas na hora certa. Nós vamos ver nos versículos seguintes que Josué, ele toma essa atitude, então Deus começa a colocar essa fortaleza na sua mão. Na primeira, ele ora, ele busca Deus, ele ouve Deus, ele recebe as estratégias, porque quando nós oramos a Deus, Deus nos dá estratégias santas, Deus nos dá estratégias espirituais. Toda vez que você ora para Deus, toda vez que você procura o socorro em Deus, Deus vai lá e te dá uma estratégia e te mostra tudo aquilo que é perfeito para Ele. Na segunda vez, talvez por se achar que estava totalmente pronto, ele menospreza o desafio. E nós não vamos ver Josué orando, nós vamos ver Josué enfrentando cara a cara os seus inimigos, somente com planejamento humano. Escute o que eu vou dizer, quando Josué é derrotado na segunda batalha, ele sente que ele passou o tempo de aguardar e esperar em Deus, ele reconhece isso, porque na primeira vez ele ora e espera o tempo certo de Deus, Deus dá estratégia e Deus mostra como fazer todas as coisas. Na segunda parte nós vamos ver, no capítulo 5 até o capítulo 7, Deus dando estratégias para Josué, mas num segundo momento, quando ele se acha que está pronto, ele não consulta Deus, ele não espera Deus, então ele começa a trabalhar na sua sabedoria humana. Quando ele começa a trabalhar na sua sabedoria humana, ele perde a batalha. Quando ele perde a batalha, então ele se dá conta. O que nós queremos é que essa aproximação de Deus, ela nos confronte, que essa aproximação de Deus, ela molde o nosso caráter. Escute o que eu vou dizer, se nós queremos grandes conquistas na nossa vida, a nossa busca em oração tem que ser constante. Nós queremos alcançar grandes coisas, então grandes serão os momentos de oração na presença de Deus. A minha busca, ela tem que ser constante e principalmente proporcional. Se eu quero coisa grande, muita oração. Se eu quero coisa pouca, pouca oração. Pouca oração, pouca coisa. Muita oração, muitas coisas. Você está entendendo o que eu estou falando? Se nós tivermos essa consciência de buscarmos a Deus assim, dessa forma, e hoje de manhã, lá no culto, na construção da nossa sede, eu testemunhava,
e testemunhei dizendo que eu estava orando por um prédio para alugar e eu não achava a Nádia, eu não encontrava onde que está a Nádia. Quando eu perguntei para os irmãos, a Nádia, a pastora Nádia está lá no meio daquele mato, lá está lá no meio daquele arvoredo e está orando no meio do campo. Parecia uma doida. O que é loucura para os homens é a sabedoria de Deus. A Nádia estava lá dentro de uma visão de Deus, Deus mostrando para ela que nós não íamos alugar o prédio, que nós iríamos comprar os terrenos para construir. Isso já se passaram 6 anos, foi em 2015. Escute que tudo isso foi um processo de Deus para a nossa vida. Nós não temos que apurar nenhum processo. Quando você pula uma etapa daquilo que Deus está preparando para você, você está dizendo: Deus, tu é muito incompetente, eu vou ter que te dar uma mãozinha para mim crescer por aqui. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, quando nós buscarmos a Deus constantemente em oração, nós vamos entrar na confiança de Deus. A confiança em Deus, ela está explícita no versículo 2 do capítulo 5, e isso nos deixa, que ele diz assim: naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Isso era uma ordem, isso era algo que Deus queria para Josué, que Josué obedecesse. A primeira coisa que ele vai fazer é trabalhar na mente daqueles que o seguiam, naqueles que iam enfrentar. E essa parte de invadir Jericó era encorajar eles. Eles tinham que ser encorajados, eles tinham que ter a persistência, eles tinham que ter a força, eles tinham que ter a nitidez de como eles iriam lutar contra essa dificuldade. Talvez o que nós não tenhamos é essa nitidez, talvez o que nós não tenhamos é essa coragem de enfrentar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E Deus colocou coisas grandes nas nossas mãos. Deus colocou coisas grandes nas nossas mãos. Quando nós enfrentamos essas dificuldades, quando nós vamos buscar tudo isso, nós vamos entender que Deus, Ele trabalha por nós não vamos precisar fugir, nós não vamos precisar forcejar. Em outras palavras, sabe o que tudo estava acontecendo na vida de Josué? O inimigo já está derrotado, não precisa você fazer nada. Josué foi para a batalha confiante. Deus deu todas as estratégias, Deus falou o que era para levar, Deus falou quantos dias era, quantas voltas era. Então Deus foi dando estratégias para Josué. Isso que Deus está falando para nós hoje é para que nós venhamos ouvir a voz de Deus e sermos sensíveis com aquilo que Ele está falando. Nós sermos sensíveis nos nossos ouvidos, para que nós não venhamos a perder tempo, energia, desgastarmos com algo que não vai fluir mais nas nossas mãos. Nós temos que deixar que Deus faça a parte dele, nós vamos fazer a nossa. Nós vamos trabalhar de uma forma em que nós não vamos forcejar tanto, mas Deus, Ele vai suprir as nossas necessidades. Daqui para frente, através dessa palavra, você entendendo que quando você está na direção de Deus, quando você está embaixo da autoridade de Deus, você não precisa forcejar por nada, porque Deus, Ele vai montar uma estratégia, Ele vai colocar na sua mente, nas suas mãos, e a partir dali, você vai ser abençoado, guardado por Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? O apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, 37, que ele diz assim: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos a certeza de que essa batalha nós podemos vencer contra o nosso inimigo. O diabo não pode vencer essa. O diabo não pode destruir a sua casa. O diabo não pode destruir a sua família. O diabo não vai terminar com a sua vida, porque Deus, Ele está te dando estratégias. Deus, Ele está alimentando você com a sua palavra, e todos os dias, se nós buscarmos constantemente em oração, nós vamos ouvir a voz do Espírito, nós vamos ter um entendimento, nós vamos enxergar com os olhos de Deus, nós vamos ouvir com os ouvidos de Deus, nós vamos ter a força nas nossas mãos, nas nossas pernas, nós vamos caminhar com Deus, nós vamos entender que Deus, Ele está segurando a nossa mão. O problema é que nós queremos fazer coisas que são nossas, nós achamos que ali é o caminho certo. Sabe o que mais nos leva a quebrar a cara? Sabe o que mais nos leva a nós nos condicionarmos a entregarmos tudo para o inimigo de mão beijada? Quando nós não consultamos a Deus. Nós queremos fazer as coisas mais fáceis,
pegar os caminhos mais fáceis. Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho de Deus. Aliás, pelo contrário, às vezes, na grande maioria, o caminho mais difícil, mais árduo, mais tenebroso, mais puxado, mais suado, é aquela parte onde Deus está no negócio. Por quê? Porque Deus, Ele vem trabalhando no nosso caráter, porque Deus, Ele vem trabalhando e nos moldando conforme a sua vontade. Se tudo ficar muito barbado para você, você pode até desconfiar e achar, como que eu vou me livrar dessa aqui? É porque Deus está tentando mudar algo em você, porque Deus está tentando falar com você. Você não está entendendo qual é a estratégia de Deus. Se você entender a estratégia de Deus, você vai ver que você não precisa forcejar. Os que estão me ouvindo, diga amém. Assim era Josué, enxergava Jericó, aqueles que eram comandados de Josué enxergavam Jericó como uma grande fortaleza. Isaías 43 diz assim: quando passares pelas águas, entrarei contigo, estarei contigo, e pelos rios, e eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando Deus está no negócio, você vai enfrentar todas as dificuldades, você vai passar por o meio da tempestade, você vai passar pelo deserto, você vai enfrentar tudo, e quando você vê, se der conta, você diz, já passei, já enfrentei, que venha outra agora, porque Deus, Ele sempre vai renovar as nossas forças, para aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Sabe o que Josué tira a conclusão de tudo isso? É que a dependência dele não era dos homens, dos seus guerreiros, a dependência dele era de Deus. A estratégia de Deus para Josué não era com armas, Ele não manda que eles levem armas. O que Deus falou para eles? Deus disse para ele, vai lá, rodeia a cidade 6 dias, leva buzinas de chifre de carneiro. Faz isso, quieto, em silêncio. Na maioria das vezes nós não derrotamos o nosso inimigo com alaridos, com gritos, só no momento certo, no momento em Deus colocar o inimigo nas suas mãos, aí é hora de você contar a vitória. Mas até lá, muitas vezes Deus vai montar uma estratégia que você vai caminhar quieto, que você vai estar em espírito, que você vai estar em oração, você vai estar na dependência de Deus. Então Ele diz para aqueles homens guerreiros que rodeiem a cidade, na frente eles colocam os sacerdotes, mas o que não poderia faltar era a presença de Deus, a arca. A presença de Deus caminhava junto com aqueles homens. Toda vez que nós andamos nesses grandes desafios e a presença de Deus ela não está conosco, parece que nos falta algo e nos tira do impulsionamento divino daquilo que Deus tem para nós. Sabe o que Josué aguardava? Que um grande acontecimento houvesse naquele dia, que talvez com grandes armas, com cavalos, com carros, que todas aquelas muralhas seriam detonadas e aquela fortaleza cairia. Jamais Josué ia imaginar que Deus ia dizer, circula, anda por volta daquela fortaleza 6 dias, 6 dias, imagina aqueles que estavam lá em cima da fortaleza, olhando para aqueles crentes, tudo andando em volta da fortaleza, dizendo, são tudo maluco. Sabe como é que o inimigo enxerga você? É desse jeito, ele diz, está maluco. Ele não fala nada, não reclama de nada, não murmura de nada, porque esse é o segredo. A dependência de Deus é que nos condiciona a nós chegarmos nesse nível espiritual. Quando nós atingimos esse nível espiritual, nós vamos ter a dependência de Deus em todas as circunstâncias. O salmista diz, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Não é pelos seus braços, não é pelo seu contra-cheque, não é pelo seu dinheiro, não é pelo seu cargo, é pela sua dependência de Deus. Seja dependente de Deus. Talvez você esteja passando um momento em que você queria que seus filhos, seus parentes, seus amigos, alguém que você ama saísse dessa situação, mas você não está entendendo que Deus está trabalhando neles e está trabalhando em você também. Talvez essa dificuldade tenha te deixado angustiado, tenha te deixado amargurado, tenha te deixado em conflito, tenha te tirado o sono, mas você ainda não parou para conversar com o papai e dizer, o que o senhor quer falar comigo? O que o senhor está tentando me mostrar?
Às vezes nós estamos tentando conduzir as coisas do nosso jeito e Deus, Ele não deixa, Ele freia, Ele coloca um empecilho, Ele coloca uma fortaleza na nossa frente para dizer, não é pelas tuas forças, é pelas minhas. Então não lute contra aquilo que Deus já determinou para a sua vida. O que depende de nós e o que Josué enxergou para alcançar as fortalezas e vencer em cima das dificuldades era estratégia e planejamento. Diga comigo, estratégia e planejamento. A estratégia, ela vem de Deus. Deus, Ele vai te dar uma estratégia. Deus, Ele vai quando você buscar Deus verdadeiramente, em qualquer projeto, ser um projeto de vida, um projeto ministerial, Deus, Ele vai te dar estratégia. A partir dali, você vai fazer um planejamento. Quando você faz esse planejamento, Deus vai te dando as condições para que você siga o curso e o tempo certo de Deus. Jericó seria conquistada. Era uma promessa de Deus. Deus disse que ia colocar todos na mão de Josué. O problema é que precisava de uma estratégia, Deus deu a estratégia e precisava de um planejamento. Qual era o planejamento? Josué tinha que ser obediente em cima daquilo que Deus tinha para ele. Josué precisava ser obediente em tudo, não em partes, porque o problema é que às vezes em parte nós até obedecemos a Deus, mas a partir do momento que a gente pega uma forcinha, pega um fôlego e acha que está podendo caminhar, já diz assim, bom, eu não preciso mais de Deus agora, daqui para frente eu vou sozinho. Aí é que está o erro. Aí é que a maioria das pessoas falham. Por quê? Porque quando eu me condiciono a servo, escute o que eu vou dizer, quando eu me condiciono a servo, eu estou dizendo, eu vim aqui para servir, não para ser servido. Essa condição de servo me leva a ser disciplinado em todas as coisas. Disciplinado no horário, disciplinado no casamento, disciplinado no trabalho, disciplinado na empresa, disciplinado naquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Isso nos dá uma estratégia de Deus, mas também nos coloca num planejamento. Se você não planejar daqui até o final do ano, você não tem noção de como você vai chegar lá. Se você não planejar para 2022, você não sabe como você vai chegar lá. Tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos é para que nós venhamos ter esse conhecimento. Se nós queremos grandes conquistas, nós temos que seguir à risca aquilo que Deus colocou na nossa visão. Você está entendendo? Deus colocou algo nas suas mãos, então siga à risca aquilo que Deus colocou. Se você sair fora daquilo que Deus colocou nas suas mãos, você começa a perder o contato, e é aquele contato direto com Deus, aquele contato que você tem na oração, quando você chega, quando você entra para o seu quarto, quando você vai para o seu quartinho de oração, ou quando você está no seu carro, no seu trabalho, seja lá onde for, que você tem aquele momento que você vai orar a Deus, ali Deus vai responder todas as suas dúvidas. Você tem que esperar o tempo certo. No capítulo 2, nós vamos ver Josué ouvindo Deus, falando com Deus, aguardando o tempo de Deus. No versículo 9 ele diz assim, disse: eu sei que o Senhor deu a vocês essa terra, vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estarão apavorados por causa de vocês. Isso era a estratégia de Deus, confundir o inimigo. Quando eles olhavam para Jericó, enxergavam a fortaleza, eles não tinham a capacidade de entender como eles iriam conquistar aquilo ali. Imagine, que era muito difícil. Porém, Deus confundiu os inimigos e lhes disse: eu sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Os próprios inimigos estavam reconhecendo: vocês não causaram medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. No versículo 10: pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante a vocês, como saíram do Egito, e vocês fizeram a leste do Jordão, e Seom e Og, e todos os reis dos amorreus, vocês aniquilaram. Todos os inimigos já sabiam as estratégias que Deus tinha feito com Josué e todos aqueles que o seguiam. Você acha que o inimigo já não sabe como que você venceu todas as etapas da sua vida? Pare e pense que há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 20 anos atrás, quem era você? Olhe para você em 2020, há um ano atrás. Talvez quando iniciou a pandemia você disse: meu Deus, vai fechar minha empresa, vou perder meu emprego, não vou ter salário, não vou ter isso, não vou ter aquilo, vou morrer. Ou eu peguei Covid, será que agora é o meu momento? Quando chega o momento certo, Deus recolhe. Se você estiver pronto, dê glória a Deus, porque você vai para o céu.
Você não pode sofrer antecipadamente, porque nós não conhecemos aquilo que Deus está colocando como estratégia na nossa mão. Nós precisamos entender isso. Então você começa a forcejar de uma maneira que vai só te desgastar. Sabe quem estava falando essas palavras? O próprio inimigo de Josué, o próprio povo que morava dentro de Jericó. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, seu Deus, é Deus de acima dos céus e embaixo da terra. Vai chegar um momento que os seus inimigos, eles vão reconhecer o Deus que você serve. Vai chegar um momento que todos aqueles que achavam que você não ia vencer, eles vão reconhecer que Deus é um estrategista na sua vida. Deus quer trabalhar com você, Deus quer trabalhar no seu casamento, Deus quer trabalhar na sua empresa, Deus quer trabalhar no seu emprego, Deus quer estudar com você na faculdade, Deus quer participar das suas atividades. Você deixa Deus fazer isso? Ou você toma a frente e tira Deus da jogada? Quando os moradores de Jericó, eles ouviram os feitos e os livramentos que Deus tinha feito na vida de todos esses homens de Israel, eles perdem o ânimo, eles perdem a coragem, dizem: como é que nós vamos lutar com eles? Esse povo aí é do Deus vivo de Israel. O Deus deles abriu o mar, o Deus deles atravessou o deserto, tirou o povo todo lá do Egito. Imagina que aqueles que andavam com Josué enxergavam a fortaleza, e quem estava lá na fortaleza dizia: meu Deus, a hora que eles chegar aqui, nós não temos nem força para lutar contra eles. Assim está o diabo olhando para você hoje, assim está o inimigo das vossas almas hoje, dizendo: como é que eu vou fazer para derrubar ele? Como é que eu vou fazer para derrubar ela? Ele está morrendo de medo, ele não sabe como fazer, mas depende da sua atitude. A partir de hoje você vai enfrentar os seus problemas de frente. A partir de hoje você vai ser dependente de Deus. Quando você chegar em casa hoje, essa autoridade que Deus te deu, quem tem autoridade de Deus aqui? Porque Deus nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões, expulsarmos demônios. Essa autoridade está aí nas suas mãos, na sua voz, está nos seus joelhos, está o ministério nas suas mãos. Quando você chegar hoje, seja de joelho, seja deitado, porque tem gente que acha que Deus só ouve oração se estiver ajoelhado. Se não tiver, não está ajoelhado. Não, irmão. E a oração também não é muito longa. A oração, ela pode ser bem objetiva. E eu não estou discordando de quem ora muito e de quem ora pouco, tirando os preguiçosos, né? Senhor, me abençoa, me dá tudo essa semana, me dá um aumento de salário, tira aquela patroa, aquele patrão satanás da minha vida. Aquelas orações curtas e amém. E o amém já está quase, amém, está quase dormindo. Então não é a proporção, não é o tamanho da oração, é a objetividade que vai nos levar a essa consequência, vai nos dar essa intensidade. Agora a busca constante é outra coisa, você entendeu? Eu posso orar 20 minutos, mas eu vou orar 10 vezes por dia, imagina. Vou orar 7 dias por semana, 30 dias por mês, todos os dias eu vou orar. Você está entendendo? É como fazer um plano de leitura para a Bíblia. Porque não tem como eu manejar bem a palavra, não tem como eu ser municiado daquilo que Deus tem para mim, se eu não conhecer as Escrituras. Eu tenho que de alguma maneira deixar um tempo e a partir disso eu começar a conhecer o Deus que eu sirvo. Porque sabe quem conhece verdadeiramente o seu Deus? O seu inimigo. Ele conhece. É por isso que ele investe em você nos seus pontos fracos. Porque ele te conhece, ele sabe que você é fraco em tal ponto ali. Se você é irado, ele vai lá e vai fazer alguma coisa para te tirar a paz. Se você é canguinha, daqueles que não... Deus o livre, dá uma ofertinha na igreja. Quando o pastor fala em oferta, ele já leva os 2 pilas separados no bolso, está aqui, hoje eu vou ajudar a igreja. Aí você vem, você economiza dando oferta na igreja, vai lá, sai daqui, fura os 4 pneus, rouba o som do carro, gasta tudo na farmácia durante a semana, você não se dá conta, mas o inimigo vai lá e... É assim que o devorador trabalha. Você está entendendo que se nós estamos constantemente buscando a Deus, entendendo aquilo que Deus está colocando como limitação para nós, nós vamos ser dependentes dEle. Deus vai sustentar, Deus vai guardar,
Nós somos apenas mordomos daquilo que Deus colocou sobre as nossas mãos. Deus quer que nós venhamos a conquistar Jericó? Sim. Deus vai nos dar essa fortaleza? Sim. Mas o inimigo ele vai trabalhar da mesma forma. Quanto mais você busca, mais o inimigo investe para te derrubar também. Nesse caso aqui, é que os inimigos eles já sabiam que o Deus de Israel era um Deus poderoso. O objetivo do nosso inimigo é nos amedrontar. O objetivo do nosso inimigo é colocar medo em nós, é para que nós venhamos parar, que nós venhamos recuar, que nós venhamos a desistir. Mas quando nós continuamos rodeando as muralhas, quando nós continuamos fazendo aquilo que Deus mandou para nós continuamos jejuando, continuamos obedecendo a Deus, chega um certo momento que a presença de Deus que está conosco, ela faz com que o inimigo fuja de perto de nós. Quando o inimigo começa a fugir de nós, então aí Deus começa a agir, Deus começa a fazer com que tudo isso venha acontecer na nossa vida, sem tanto esforço. Sabe o que o apóstolo Tiago diz no capítulo 4? Ele diz assim: resistia o diabo e ele fugirá de vós. Você tem essa consciência? Sabe o que Deus queria naquele momento, vendo todo aquele povo rodeando e cercando aquela cidade 6 dias, sem falar uma palavra? Quem estava lá em cima olhava para baixo e dizia: só pode ser louco, porque eles não estão fazendo nada, como é que eles vão fazer? E talvez aqueles que estavam lá embaixo também tinham uma dúvida: será que eles vão conseguir? Será que nós vamos conseguir? O que Deus estava fazendo? Experimentando a fé daqueles que eram liderados. O que Deus mais faz é provar nós na nossa fé, porque falar que nós temos fé é tão fácil, irmão. Não, mas eu tenho fé em Deus, eu acredito, eu tenho certeza disso. Deus te coloca na prova e aí? Aí você vai desistir? Será que a fortaleza vai fazer você correr dos desafios? Olha, rodear a cidade por 6 dias em silêncio era tarefa fácil? Não era. Rodear uma cidade, uma fortaleza por 6 dias, rodeando quieto, irmão. Você já pensou o inimigo trabalhando contra você? Você já pensou o inimigo tentando te derrubar e você aqui, ó? Nem os que estavam com Josué diziam: acho que o pastor Josué está meio biruta, mandou nós só caminhar. Por quê? Porque era a estratégia de Deus. Às vezes as pessoas fazem muito alarido. Às vezes você vê nas redes sociais, a primeira coisa que as pessoas fazem é ir para o Facebook, para o Instagram e colocar se sentindo odiado, se sentindo amargurado, se sentindo traído, se sentindo isso. Para de se sentir. Busque a Deus, vai fazer uma estratégia que Deus colocar nas suas mãos. Tem coisas grandes que Deus vai colocar na sua mão, que não é para você sair contando aos 4 ventos. Espera, quando as pessoas verem, vai dizer: meu Deus, mas como é que ele conseguiu? De onde é que ele fez isso? De onde é que ele terminou essa faculdade? Como é que ele se formou? Como é que ele trocou de carro? Como é que ele comprou esse apartamento? Como é que ele virou empresário? Por quê? Porque o inimigo, ele vai ser estratégico também para trabalhar contra nós. Então, quando nós começamos a ser experimentados na nossa fé, Deus ele vai colocar estratégias que o inimigo vai ser confundido, e até nós, se não estivermos verdadeiramente firmes naquilo que Deus nos mostrou, nós podemos balançar e achar que não é Deus que está fazendo. Porque Josué não contou nada para eles o que ia acontecer. Josué só disse: pegue os chifres de carneiro e aguarde. Nós temos que rodear a cidade 6 dias. No 7º dia nós vamos rodear 7 vezes, e não vamos falar nada, até que Deus dê a ordem. Enquanto Deus não der uma ordem para você, não faça nada, não se movimente, não saia da direção de Deus, não faça aquilo que Deus não disse para você fazer. Deixe que Deus vá conduzindo tudo para você. Imagina aquele povo que estava lá em cima do muro e que olhava para baixo. Eles zombavam, eles diziam: meu Deus, esse povo tudo é louco, tudo é doido, olha essa crentalhada quieta caminhando em volta dessa cidade. Como é que eles pensam que vão derrotar? Como é que eles pensam que vão entrar aqui? Esse povo é maluco. Talvez quem olhe para você esteja zombando de você, dizendo que você é maluco, que você não vai conseguir, que os seus objetivos não vão ser alcançados, que sua vida não muda,
que sua vida financeira continua a mesma coisa, que a sua situação não muda. Pessoas negativas, elas se aproximam às vezes só para trazer uma palavra que vai influenciar nós de tal maneira como uma flecha, como algo venenoso, que vai causar um dano em nós, que vai virar uma ferida. Mas quando nós temos um entendimento de que Deus é soberano sobre todas as coisas, o inimigo pode até preparar uma cilada, mas todas as fortalezas elas vão cair por terra. De que adianta tudo isso? De que adianta eu ir para a igreja? De que adianta eu orar? De que adianta eu jejuar? Se as coisas não estão mudando na minha vida. Sabe quem fala isso? O diabo, o inimigo das nossas almas. Ele tenta nos desestabilizar, ele tenta tirar de nós as nossas fraquezas e fazer isso impulsionar para que nós venhamos a desistir. Se nós entendermos que Deus está nos dando uma estratégia, não é a voz do inimigo que vai nos desestabilizar, mas pelo contrário, a partir daí nós vamos ser convictos daquilo que Deus nos chamou. Isaías 64 diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, o olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Se nós esperarmos em Deus, as pessoas vão ter que testemunhar aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Se nós aguardarmos em Deus, as pessoas vão ver Deus agindo sobre nós, sobre nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre o nosso ministério, sobre as nossas finanças, sobre a empresa. O que Deus quer de tudo isso? Deus quer um compromisso, Deus quer uma santidade, Deus quer algo fortalecedor para nós, que nos mantém em pé, que não é qualquer vento, que não é qualquer coisa que vai nos desestabilizar. Pelo contrário, quanto mais eu busco, mais eu me aproximo de Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou me fortalecer. Vai chegar uma hora na sua vida que Deus vai dizer: toca a trombeta e dá o brado de vitória. Vai chegar uma hora que Deus vai dizer: pode gritar agora, pode tocar a trombeta, grita aos quatro cantos, eu venci, eu consegui. Sabe quando você vai numa formatura e você vê aqueles formandos quando vão chamando cada um, e quando ele chega lá, pega o canudo na mão e ele passa, e ele lembra que ele passou 4 anos, 5 anos fazendo uma faculdade, e quando ele olha para a plateia, ele faz assim e levanta com força, que está dizendo: eu consegui, eu venci, eu passei por essa fase. É mais ou menos assim que Deus quer nos ver. Vai ter momentos difíceis, vai ter momentos que nós vamos estar cansados, vai ter momentos que Deus vai exigir de nós algo que o corpo físico já não aguenta mais, que talvez a nossa mente já não aguente mais, mas nós precisamos nos esforçar, nós precisamos ter bom ânimo, nós precisamos enxergar que vai chegar um momento em que nós vamos tocar, soar a buzina, e nós vamos dar o brado de vitória. No 7º dia, Deus diz para eles darem 7 voltas na cidade, e os sacerdotes tocavam as trombetas, e todo o povo gritou, e quando o povo grita, as muralhas caem, sem nenhum tiro, sem nenhuma arma. Era a estratégia de Deus, era Deus preparando para moldar o caráter. O que eles ficaram fazendo 6 dias? Eles ficaram em oração, jejum e santidade. O que Deus queria era provar verdadeiramente se eles iam suportar as ordens de Deus para rodear aquela cidade, em silêncio, sem se manifestar, e aguardar o tempo de Deus. Sabe onde que nós mais pecamos? É quando Deus pede para nós aguardar um tempo e você pula o processo. Quando você pula o processo, você pode murmurar, você pode falar coisa errada, e isso vai condicionar você não alcançar o objetivo que Deus tem para a sua vida. Esse tocar das buzinas, esse soar das buzinas, eles tinham um significado especial, eles tinham um significado muito importante. Era a glória de Deus, era glorificar o nome de Deus, era mostrar, exaltar Deus, que eles não precisavam fazer nada, que Deus estava com eles.
Você está entendendo que tudo aquilo que acontece na sua vida, mesmo que o inimigo não entenda, mesmo que você não entenda, mesmo que todos sejam confundidos, no final das contas, o nome de Deus ele vai ser glorificado. Então, toda vez que você puder se esforçar, toda vez que você puder avançar um pouco mais, não fique perdendo tempo. Sabe o que está acontecendo? Que em meio a uma pandemia, é lógico que nós estamos num distanciamento, ainda tem os decretos, a maioria das pessoas estão se vacinando e daqui a pouco essa onda do Covid vai passar. Diga amém. Isso aí vai passar, irmão. Vocês vão contar para os netos de vocês e dizer, olha, lá em 2020, vovô e vovó passaram por uma pandemia e a gente sobreviveu. Porque vai passar. O problema é a doença espiritual que as pessoas estão pegando. Existe uma preguiça crônica que as pessoas estão se escorando no Covid e não querem mais vir para a igreja. E elas estão morrendo espiritualmente, e o inimigo vai avançando e não deixando que você domine aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Essa morte espiritual, ela é lenta. Você pensa que o diabo faz alarido dizendo que está matando você? Não, ele fica quietinho. Aos pouquinhos ele vai te distanciando da casa de Deus, aos pouquinhos ele vai te distanciando da sua palavra, da palavra de Deus, e você não está notando. Então adoece você, adoece sua casa, adoece seus filhos, adoece a sua família, todo mundo vai adoecendo. Físico? Não, espiritualmente. Porque você pode até ter uma machucadura, você pode até ter uma doença, mas se você estiver bem espiritualmente, você vai sobreviver. Você vai vencer Jericó, você vai derrubar essa fortaleza. É por isso que Deus queria testar eles, era na fé. Rodeia 6 dias, sem falar nada. No 7º dia, 7 voltas, sem falar nada. Só fala e toca as buzinas quando eu der a ordem. Então não conte a vitória antes do tempo. Você tem que estar preparado para aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Olha o que diz a Bíblia em Números capítulo 10, verso 9. Quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário, que os esteja oprimindo, toquem as trombetas, e o Senhor Deus de vocês se lembrará de vocês e libertará dos seus inimigos. Tudo isso são estratégias de Deus. São momentos que Deus vai preparar para nós. O que nós precisamos nesse momento, um dos outros? Unidade. Como é que nós vamos ter unidade? É orando uns pelos outros, é ajudando uns aos outros. Você viu que todos nós, quando viemos, nos preparamos para a Santa Ceia, ou nos nossos cultos, alguém manda uma mensagem, traz 1 quilo de alimento. Por quê? Porque nós somos a unidade, nós somos um corpo, cabeça é Cristo, mas nós somos a igreja, nós somos a boca de Deus, nós somos representantes de Cristo. Isso só vai nos condicionar, nós não sermos frustrados naquilo que Deus colocou sobre a nossa vida. Nós precisamos ressaltar a importância de Deus sobre a nossa força, sobre aquilo que Deus colocou na nossa vida, no nosso ministério. Então, se nós queremos conquistar Jericó, se nós queremos entrar nessa fortaleza, nós precisamos obedecer às estratégias de Deus. Nós precisamos entender como Deus vai trabalhar em nós. O que me chama a atenção, e hoje pela manhã eu falava no culto, é que Deus avisa Josué, que Deus diz, tem de bom ânimo, esforça-te. Sem esforço nós não vamos conseguir nada, sem bom ânimo nós não vamos conseguir nada. A partir de hoje, coloque isso na sua mente. A partir de hoje, tenha isso como algo que é primordial na sua vida, o contato com Deus diariamente. Seja por pouco tempo, seja por muito tempo, seja em qualquer tempo, em qualquer horário, tenha contato com Deus diariamente. Faça isso. Quando você se preparar para vir para um culto, venha preparado para adorar a Deus. Não venha por causa do pregador, não venha por causa da banda, não venha porque é quinta da vitória, não venha porque é 7 domingo de cabeçada na cruz, não venha porque é campanha, não venha porque é o fulano de tal, não. Venha porque você é um adorador, venha porque você quer se aproximar do Pai, venha porque você tem um entendimento que a palavra é que vai te fortalecer. Se coloque de pé.
Pastor, mas na verdade eu estou esperando uma profecia há muito tempo. Meu irmão, tudo isso que foi pregado hoje aqui é uma profecia. A profecia é a própria palavra de Deus. Aguarde Deus e espere em Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar ao teu coração essa noite, que Ele vai te dar uma estratégia. Deixa eu dizer algo aqui como profeta, como homem de Deus. O mês de julho ainda não terminou. Até o final do mês de julho, Deus vai te surpreender. Eu vou lançar um desafio para a igreja aqui. Até o final de julho, são uns quantos dias, irmãos? Hoje é dia 11. Tem uns quantos dias? O livro de Josué, ele é um livro pequeno. Eu desafio você a ler todo o livro de Josué no mês de julho. E cada vez que você for